Fica naquilo. Não permita que ninguém dispense a sua atenção, porque esse momento é seu. Você precisa resolver o que na sua vida está pendente. E aí você sabe que ninguém, antes desse dia, ninguém te deu a solução. Então você tem a primazia, você tem a maravilhosa graça de ouvir de Jesus agora. Então por isso que é pedido essa atenção. Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Nos maravilhamos todas as vezes quando nós nos unimos na presença do Senhor para ouvir de uma forma maravilhosa e de igual modo a palavra que vem do Teu Espírito, a palavra que desce do Teu coração. Essa palavra não é soprada pelo vento, ela não vem pela chuva. Nós não esperamos uma semeadura nascer para que a palavra vingue nas nossas vidas, não. Essa palavra tem um canal direto. Essa palavra, ela tem uma porta que se abre para aqueles que bateram nela. Essa palavra, Senhor, ela é destinada pelo Teu Espírito Santo àqueles que precisam de ouvir a Tua voz. Essa palavra, ela tem o poder de cura, de libertação, ela tem o poder de mudança, ela tem o poder de transformar a mente desta pessoa, o coração desta pessoa, a vida desta pessoa. Essa palavra, Pai, ela tira os agravos, ela tira aquilo que está, ó meu Deus, cercando as nossas vidas. Essa palavra derruba os inimigos, ela anuncia coisas novas entre as coisas velhas, ela anuncia um tempo novo, ainda no tempo velho e antigo, ela anuncia cura na cama da dor, ela anuncia solução no dia difícil da vida. Essa palavra é poderosa, ela anuncia salvação no meio da condenação. Meu Senhor, fala conosco esta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Abra sua Bíblia. Eu fiquei ali bastante desafiado por essa palavra, mas que o Senhor, pela sua misericórdia, como sempre, sabendo que sou pequeno e preciso dele, então Ele nos dá graça a cada momento. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo de número 9, e o versículo de número 28. Eu quis perseguir o exegese do texto, o Espírito Santo disse, mas não é aí que eu vou te levar. Permita-me dizer que a história não é interessante para hoje, mas é interessante o profético da história. Eu digo sim, Senhor, estou aqui para baixar a cabeça para os mandos de Deus. Nosso querido Juninho está ali com a família, e isso é maravilhoso, é lindo essa cena. A menor passou ali para o ministério infantil, com os olhinhos brilhantes. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diga assim, eu quero ser melhor amigo de Jesus. Diga de novo. Porque são os melhores amigos que vivem as melhores experiências. É isso mesmo. E como que eu faço para ser melhor amigo de Jesus? Eu vou fazer aquilo que agrada Jesus, aquilo que me leva para perto de Jesus, aquilo que me faz ver como eu vi o amor nos pequenos cortes de tecido, o ensaio para uma grande cura. Parabéns à minha querida, que sentiu de Deus essa graça e foi agraciada com esse sentimento. Nossa irmã Edileuza. Glória a Deus por isso. Nós só temos gente grande aqui, irmão. Não tem ninguém médio nem pequeno. Aqui só tem gente grande. Você ouve e você sente. Deus fala com você, particulariza. Diz assim, a cena é tua, o momento é teu, é para você. Faz lá que vai acontecer coisa extraordinária. Participa das grandes obras. É assim que Deus faz. Eu vou ler e você me segue com os olhos e medita no coração, porque diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas,
e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, vieram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e estavam da sua morte, a qual havia se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles apartaram dele, disse Pedro: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. Eu quero ficar só com Jesus e os discípulos. Vamos tirar Moisés e Elias. Vamos colocar Jesus na cena. Vamos colocar Pedro, Tiago e João. E vamos colocar o momento que eles experimentaram naquele momento único da vida deles. Então feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu, para que você possa ter o seu momento, e que esse momento seja eterno e eternizado na sua vida, de uma maneira que você não permita que ele escape. E para esse momento ser eternizado, para ele se tornar uma vida, você não pode deixar escapar a figura central desse momento, que é chamado de Jesus, o seu grande e melhor amigo. Você precisa mantê-lo com você. E para você mantê-lo com você, existem algumas coisas que são essenciais para que essa amizade não acabe e nem relaxe, mas que ela permaneça, que ela se mantenha como fogo incandescente. Senhor, obrigado. Eu te agradeço porque cada vida aqui é uma lâmpada. E sabemos que lâmpada não funciona se não houver o combustível, que é importante e necessário para que o pavio pegue fogo. Sabemos que as lâmpadas que estão aqui, ela não depende daquele velho e costumeiro combustível que se usa nessa terra, o fóssil, o biodiesel, ou seja qual for. Nenhuma força motriz é capaz de manter acesa a chama que o fogo do teu Espírito Santo mantém. E é por isso que nós declaramos que esta palavra, ela não é só vida, ela é um estado de permanência viva. Ela é também, Pai, aleluia, um projeto que se inicia todos os dias para que nós não percamos a essência. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Queridos, eu quero perguntar aqui essa manhã: qual de nós não somos caçadores daquele momento que nos proporciona uma paz? E essa paz, quando ela chega para o nosso coração, ela exclui aquilo que nos faz mal, aquilo que nos causa dor, que nos desorienta, aquilo que traz indignação para o nosso coração. Ninguém quer viver um momento de tensão na vida. Ninguém quer viver um momento de dor interminável. Nenhum de nós quer passar pelo vale de aflição e permanecer ali, experimentando tudo que Ele pode nos oferecer, até tirar de nós a última gota de esperança. Pelo contrário, nós visualizamos aquele momento de paz e buscamos Ele com tudo que nós temos. Existem pessoas que ele tem dinheiro a somar de fazer montanhas, e ele sempre diz assim: eu dou tudo isso que eu tenho por um momento de paz. Eu quero experimentar algo diferente daquilo que eu experimento todos os dias. Eu achava que o dinheiro era a paz que eu precisava. Eu achava que aquela mansão, aquele carro de último tipo, que eu não tenho mais prazer em andar nele, porque os prazeres dos primeiros dias já sumiu da minha mente, e ele não é mais novidade para mim. E eu quero viver algo que me intensifica todo dia. E quando Deus te dá isso, é o que acontece. Quando Deus te proporciona isso, é o que acontece. A Bíblia diz que nós viveremos lá na glória um momento que vai eternizar em nós de pura paz.
de pura canções cantada pela nossa garganta, de puro estado de prazer diante do Senhor, dizendo santo, santo sem parar e sem saber o que nos motiva. É tudo aquilo que está ali à nossa volta. Eu já ouvi pessoas dizer que o céu parece monótono. Essas pessoas não sabem o que estão dizendo. Preferem uma terra de uma manhã de domingo que lhe dá um prazer com a família, mas logo depois as situações e os momentos difíceis e aquilo que você tem que resolver e se responsabilizar, ele vem para a tua mente e ele fica segregado, ele fica ali manchando a tua alma até obscurecer aquilo que para você era o melhor momento de todos. Ele consegue roubar de você. Mas quando isso acontece com Jesus é diferente. Você imagina quando o Senhor, Ele está indo para Jerusalém, a terra que seria não só a terra da sua perseguição e do seu sofrimento, Ele visto como desigual aos que estavam ali, mas também seria a terra da sua crucificação. Ele pega os seus discípulos e está a caminho da cidade, onde seria o momento final da sua vida terrena. Mas Jesus sempre ia na direção do perigo, sem mostrar temor para os seus discípulos. Ele estava ali na qualidade de mestre, mas eles não sabiam que ele também era Deus. No seu plano humilde e na sua frequência de que ele teria que corresponder para esse mundo que ele estava aqui, como dormir, comer e ter que trabalhar para o seu sustento, como muitas vezes fez, buscando em pessoas que poderiam ministrar no seu ministério nessa questão. Jesus não viu problema em dividir e repartir e sentar com você e olhar para o cego, para o desprezado, para aquele que ninguém daria o menor dia de futuro na vida dele. E Jesus estava lá. Eu nunca vi Jesus com reis, com rainha. Eu nunca vi Jesus, queridos, com os grandes nomes do passado, os heróis que mancharam as páginas dos livros da escola. Eu nunca vi Jesus com eles. Mas eu vi Jesus com aqueles que choravam por mais um dia de vida. Eu vi Jesus com aqueles que gritavam pelo pão que faltava na sua mesa. Eu vi Jesus gritando por aquele que sentia dor na sua consciência pelo pecado cometido há tempos atrás. Jesus estava ali por aqueles que não via esperança nesse mundo. E Jesus está aqui hoje por você. Jesus está aqui pela sua vida, pela sua família. Jesus está aqui por aquilo que você possa apresentar para Ele. Diante de Cristo ninguém precisa fingir. Diante do Senhor ninguém precisa usar maquiagem. Você pode abrir o seu coração. Você não precisa de postura. Você não precisa levantar os ombros ou ficar com os olhos altivos. Não. Você apenas pode se derramar, se jogar, se entregar e falar: Senhor, isso foi o que sobrou de mim. E daqui para frente, qualquer postura que eu venha a ter, qualquer gosto maravilhoso que eu venha a sentir, eu vou depender daquilo que o Senhor vai me dar da agora para cá. Você entende isso? Jesus não está preocupado com pessoas de níveis e extraníveis. Jesus não está preocupado com isso. Jesus olha para aqueles que reconheceram na cruz o passaporte para a grande vitória do homem e da mulher, a salvação eterna. E quando Jesus está indo, ele alcança o Monte Tabor. Aquele monte está no caminho dele e não era por acaso. Aquele monte não estava ali porque ele era apenas uma visão das planícies, daquele território, não. Havia com aquele monte algo que ligaria Jesus a ele para sempre. E ligaria o monte ao Senhor para sempre. Eu poderia chamar como o monte dos acontecimentos. E você entrou aqui hoje não foi por acaso. Você está no caminho de Jesus não é por acaso. Às vezes alguém diz: olha, você está indo perder tempo na igreja, porque você não é consistente naquilo que você deveria ser. E aí você precisa estar aqui, porque a sua consistência, ela não virá da madeira, ela não virá do aço, não virá do ferro, ela não virá de nenhum metal precioso. Ela vai vir daquele homem que venceu a morte na cruz. E você precisa dele. Porque se você gritar no meio de uma floresta,
ninguém vai te ouvir. Pelo contrário, você vai denunciar o seu paradeiro, a sua posição, para alguma fera que possa estar à espreita. Mas quando você grita para Jesus, para o céu, as coisas mudam. O Monte Tabor estava no caminho de Jesus. Diga para o seu irmão, você está no caminho de Jesus. E ele não vai passar direto. Ele vai fazer alguma coisa. Aleluia. Jesus não é uma miragem. Você não é um estorvo. Você não é um quebra-mola. Você não é um muro esquecido por uma construção que não deu certo. Não. Você é um projeto em vigência. Deus pode colocar na tua vida aquilo que nenhum carpinteiro habilidoso conseguiu. Aquilo que nenhum engenheiro conseguiu desenhar a partir do que você já tem. Aquilo que nenhum arquiteto conseguiu mobiliar no teu coração, porque ele não conseguiu tirar a velha mobília. Jesus é capaz. E ele está preparado para isso. Quando chega na frente do Monte Tabor, para os discípulos, era só um monte que daqui a pouquinho ficaria para trás. Era bom aproveitar a sombra do monte que se inclinava sobre eles, porque o monte, o sol já era baixo e o monte era um tipo de refrigério, nada mais do que isso. Mas quando chega bem na frente do monte, Jesus para. E a sua caravana também para. Você já imaginou essa manhã? Jesus parado na sua frente. E toda a caravana que vem com ele, bendito seja o nome do Senhor, também parou. E eles estão prestando atenção naquilo que Jesus está. E aí Jesus está olhando para você. Aí você olha na sua direita, o Espírito Santo está olhando para você. Você olha na sua esquerda, há miríades de anjos que estão olhando para você. E aí existe anjo, arcanjo, querubim, serafim, os 24 anciões, o próprio Deus. E toda a glória do Senhor está olhando para você esta manhã. E aí você fica um pouco inibido, você fica assim, sem saber qual é a sua reação. Eu acho que aquele monte, se ele tivesse sensações, era assim que ele se sentia. Porque ele viu que Jesus não parou ali para a sombra. Jesus não parou ali para refrigério, para descansar do caminho, não. Ele tinha um negócio com aquele monte. E Jesus não parou na sua vida simplesmente para parar ou para aproveitar a sombra que você poderia fazer. Ele tem um negócio com você. E ele não vai passar direto sem antes revelar e se revelar e fazer aquilo que é próprio da missão que ele colocou em você. Aquele monte não seria o mesmo. Você não vai ser o mesmo. Não vai ser a mesma a partir de hoje. E isso só depende da sua vida. Só depende da sua disposição. Só depende daquilo que você pensa de Deus. O Monte Tabor teria uma experiência com Jesus jamais vista por alguém. E aqueles que estavam com ele também. Mas o que Jesus faz? Ele olha para a multidão. Olha para mim aqui que isso é profundo. Jesus olhou para o mundo. Naquele dia ele olhou para aqueles que estavam com ele, seus discípulos. E alguns que o seguiam à distância. Mas ele olhou para o mundo. E ele separou você. Jesus tinha algo no coração. Eu vou subir o Monte Tabor. Porque aqui eu preciso falar com ele. Eu preciso vê-lo, eu estou com saudade. Eu preciso ver o meu pai, eu preciso ter sentimento da minha casa, eu preciso algo que ele traga com ele lá de cima, eu preciso ter esse encontro com ele. E para esse encontro eu quero chamar aqueles que são meus melhores amigos. Quando você saiu desse mundo para que nada serve, você foi considerado o melhor amigo de Jesus, a melhor amiga de Jesus. Você veio para viver experiências com Ele que o mundo jamais vai viver. E aí chamar o seu nome na lista é algo profundo. Você olha para aqueles que estão ficando atrás, é como se você quisesse convidá-los com os olhos, para que eles não pensassem mal da sua vida, mas foi o teu nome que foi gritado pelo céu. Eu te chamei aqui para ter experiência comigo, diz o Senhor. Você vai ter experiência com Jesus.
E Jesus, quando dá experiência para nós, Ele não nos chama em berço esplêndido, Ele não tira você do trono de alguma nação que você reside, não! Ele chama você de lugares estranhos, Ele chama você de deserto, de sol escaldante, Ele tira você de uma cama, ligado a aparelhos de UTI, Ele manda desligar, aquele que deu a sentença da morte, Ele desperta você novamente para viver essa experiência com Ele. É isso que Ele faz. Aleluia. Então ele olha assim e disse, com voz, aquela voz dele: Pedro, vem aqui. Chega mais perto. É como se ele dissesse assim: Júnior Longatti, vem mais perto. Aqui, irmão, metade da igreja chama Juninho, outra metade chama Clarice, mas ainda vai levando. Escuta essa. O outro Juninho agora, com a barba mais escura. Ele pintou, viu? Chega mais perto. É isso mesmo. Chega mais perto, pastor. Chega mais perto, Juliano. Chega mais perto, aquele irmão lá atrás, perto da irmã Cida. Vocês vão viver a experiência chegando aqui. Chega mais perto. Você teve o sonho essa noite, sabe por quê? Porque você ia ouvir essa mensagem. Você não ouviu ainda ela. Essa mensagem não é uma mensagem. Ela é um carinho de Deus na sua vida. Chega mais perto, Arcos. Vem ouvir aqui de perto. Essa mensagem ela é um carinho de Deus para a sua vida. E quando Jesus reúne aqueles homens, daí ele passa por Pedro e fala: Tiago. Quem é chamado assim para perto do mestre parece que é para ser colocado de lado, né? Enquanto ele fala com o restante, porque é em maior grupo, então quem ganha é onde tem mais. A proporção de Deus é diferente. A proporção de Deus é diferente, porque aquele que Ele chama vai a lugares que os outros não vão. Quem entende isso? Amém. Quem gosta de multidão dá trabalho para Jesus, porque não vai para os lugares secretos, não vai para o deserto, não vai para os lugares solitários buscar o Senhor. E aí ele passa por Tiago e fala assim: agora você, João. Imagina, esses três homens vêm para perto de Cristo. E aí Jesus fala assim: os demais vão para Jerusalém e prepara tudo lá, porque eu vou subir o Monte Tabor e vou estar aqui com eles. Eles não sabiam para que era, que Jesus os havia escolhido. Mas Jesus sabia. Pode sentar aqui na frente dos primeiros bancos, para vocês ficarem sentadinhos, para ouvir a pregação assim, né, irmãos? Não vou ouvir desconfortável. Olha para mim aqui, igreja, isso é profundo. Jesus quer colocar o dedo no seu coração, para mostrar para você que se Ele parar o teu coração, você continua adorando Ele. Porque essa vida física, esse mecanismo como o mecanismo de um relógio, eu não sei se você sabia disso, mas os suíços, eles tiraram o melhor mecanismo de relógio, observando também a gerência humana. O pulsar do relógio bate com o coração. Quem sabia disso? Nós temos um relojoeiro ali. Olha para mim. Subir o Monte Tabor com Jesus é diferente de subir com Mateus, de subir com Marcos. Jesus colocou vocês em lugares solitários, deu estrada longa, onde os pés sentiram as pedras, onde a roupa experimentou o sal do suor, onde a mente experimentou as noites difíceis, tendo por travesseiro uma pedra. Deus, Ele só faz isso com aqueles que terão experiências profundas com Ele. Ele os experimenta, para que eles digam assim: nenhum prato desta vida pode saciar a minha fome, nenhuma mesa requintada do mundo pode saciar a minha fome, porque ela pode rebater numa manhã, mas à tarde você vai precisar de novo. Mas Jesus disse para a mulher do poço o quê? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ela, na sua simplicidade, na sua humanidade, ela disse: Senhor, então me dá dessa água. Cada vez que eu venho aqui, além de encontrar só barro, eu sou humilhada. Eu chego no final, porque para a sociedade eu sou excluída, por causa da minha ocupação. Jesus vai tirar você do meio da multidão, para viver experiências com Ele. Quando chega lá em cima no Monte Tabor, Jesus começa a orar. Jesus está orando. Para eles, Jesus estava orando. Mas Ele estava falando com o Pai. Aleluia.
ele estava com saudade do Pai, ele queria vê-lo, ele queria uma manifestação do Pai, ele queria ter um momento com Deus, e esse momento que ele queria ter com Deus, ele não podia estar na sua forma corpórea ou humana, ele teria que se tornar incorruptível diante daqueles que com ele estava. Jesus só mostra experiências profundas para seus melhores amigos. Toca no seu irmão e fala assim: como é que está a sua amizade com ele? Não vou orar mais não, Jesus. Cansei. Estou bravo com Jesus. Jesus entende. Ele sabe. A caminhada foi demais para você. As experiências com os momentos que não te trouxeram paz nem tranquilidade, não te mostraram segurança quando você abriu a janela, e o grito do inimigo disfarçado por voz de homem, quando aqueles que são os credores te apertaram, ele percebeu que você não estava pronto. Então ele insiste mais uma vez. Ele quer que você esteja pronto. Esteja pronto. Me xingaram tudo um dia na porta da igreja, porque eu não tinha saldo para o aluguel. E eu fui pregar com o coração que ele batia uma vez por hora. E depois da pregação eu entrei no meu escritório, que era o ar livre, não tinha nem parede. Lembra disso? Nós fizemos uma tenda. Eu dobrei o joelho sobre um monte de areia cercado por tijolos e disse: Senhor, por quê? Eu joguei pedra na cruz. Eu estava entre aqueles que não te ouviram. Eu confio no Senhor para cada gesto da minha vida. Eu nunca lesei ninguém. Eu nunca distribuí envelope pedindo envelope ouro, envelope prata, envelope não sei das quantas. Eu nunca fiz isso. Foi sim. A voz diz assim para mim: apenas suporte. E não saia da posição que te coloquei. Faça só isso. Se eu te contar meu testemunho, você vai querer ficar com dó de mim, mas eu não aceito a sua dor. Porque eu aceitei a graça de Cristo que me transformou. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Eles estão indo com Jesus como eram costumados a ir. Você não vai com Jesus como você está acostumado. Algo vai mudar. Você está entendendo? Você descobriu que o terreno mudou? Você estava andando em terra plana, agora você está subindo. Sabe por quê? Algo diferente vai acontecer a partir do momento que você subir. Quando você descer, você não vai sentir mais que você está descendo. Você vai continuar sentindo que você está subindo. Porque não são teus pés que vai determinar, mas é a tua fé que vai te dar, aleluia, a altura que Deus está colocando você aqui essa manhã. Glória a Deus. Eu disse para você que ciência bíblica aqui não adianta. Mas a gente tem para confrontar quem achar que nós não temos. Mas a direção e a pregação orientada pelo Espírito revelado é outra coisa. Ela não desce sobre nós como chuva, ela nos converte, ela nos ensina, ela nos orienta. É o sentimento que muda tudo. O sentimento que muda tudo. Porque quando você está passando por momentos ruins, você tem uma coisa aqui dentro que não te deixa. Porque o que está de fora você pode até mudar. Se a porta está aberta, você fecha. Se a cortina está puxada para o canto da sala, você a estende para finalmente tirar a luz do sol. Você pode manusear com a mão, mas o que está aqui dentro você não pode. Só Ele pode. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você mudar aqui dentro, você ouvir uma palavra ruim, mas aqui dentro ela não fez efeito. Você continua do mesmo tamanho, da mesma altura, com a mesma força, com a mesma perspectiva, sonhando a mesma coisa, e ninguém consegue roubar de você. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus está ofertando para você aqui hoje. Pedro, Tiago, João não seriam mais os mesmos. Você precisa se considerar amigo de Jesus, amiga de Jesus.
Você não pode se sentir diminuída por quem disse, por quem falou, por quem te agrediu ou por quem falou e você ouviu que falaram de você, disseram mal de você, sabe por quê? Que disseram mal, porque falar bem de você pesaria para eles. Posso te falar quem fala bem de você? O Espírito Santo. E ele intercede, porque ele chega lá e diz assim, ó, está chorando, mas está fiel. Está andando curvado, mas está falando assim, santo, santo, santo. Não abriu a porta para ele hoje, para ela hoje, mas está falando, eu creio. O Espírito Santo sai e chega o anjo que cuida de você e fala assim, ó, eu estou esperando só o seu sinal, porque ele está pronto para receber. A hora que você me dá o sinal, eu desço a espada no capeta e abro o caminho para ele, para ela. Você está entendendo? O céu está falando bem de você. O céu está falando bem da sua pessoa. Porque você é de Deus. Se permita ser a melhor amiga de Cristo. Ser o melhor amigo de Jesus. Eu quero pedir para os irmãos aqui, alguém distribua lenço ali para minha filha, para as minhas filhas. Cadê aqui minhas queridas? Ele chama de Otaviete, eu falei, não. Você não mandou escrever não, né, Juliano? Olha para mim aqui, só para quebrar um pouco, né, querido? Mas pode ficar tranquilo que a palavra revelada não foge. O pregador não precisa ir no texto, ou ir no sermão, ou ir no computador. Não, não, não. Está aqui. Está aqui. Jesus sobe com eles quando chega lá em cima. Eles olham um para o outro. A primeira coisa que eles fazem é respirar fundo, pois eles subiram o morro. Respira aliviado, porque a caminhada da subida acabou. Olha para o seu irmão e fala assim, respira aliviado. Porque a caminhada que pesava para você está acabando hoje. Diga de novo, respira aliviado. Agora fala. Está vendo? Porque a caminhada que pesava para você acabou. Agora fala de novo, igreja. Glória a Deus. Agora eu quero que você fale bem alto. Fala alto, igreja. Acabou. Eles estão ali tendo visão que eles não tinham antes. Um cutucava o outro com o cotovelo e dizia, olha lá Jerusalém, olha o templo, olha a praça, eles estão tendo visão. Olha para mim aqui, Jesus vai dar visão para você. Você de baixo não enxerga, só enxerga aquilo que já te atormenta, aquilo que já te causa dor, aquilo que para você já é difícil. Mas quando você sobe com Cristo, você enxerga coisas que não estavam dentro do panorama do seu alcance. Aleluia! Glória a Deus. Depois que eles receberam aquela visão diferente, Jesus falou, agora eles podem ver. Pensar que Jesus era aquele caminheiro que carregava também seu próprio alforje, que levantava seu próprio garfo na hora das refeições, que partia o pão com as suas mãos. Jesus surpreenderia eles. Jesus está prestes a te surpreender. Jesus está prestes a fazer uma marca na sua vida que nada pode apagar. Ele está prestes a fazer isso. A lembrança que vai ficar no seu coração, a visão que Ele vai dar a você do que é glória de Deus, ninguém vai conseguir te convencer ao contrário. Você vai fazer que nem Paulo. Ninguém me segura, ninguém me detenha, ninguém me prenda, porque em mim está as marcas do Senhor da história. Fica de pé para você ouvir essa. Só um minuto, vale a pena. Só um minutinho. Jesus mudaria aqueles homens, faria com que eles, diante da morte, não negassem o Senhor. Diante das provações, você não vai negar a sua fé em Cristo. Você vai acreditar dentro de um barco
que já perdeu o leme, o timoneiro foi embora, as ondas se intensificaram, só você ficou. Você vai acreditar que uma mão misteriosa, que outros olhos não podem ver, mas você pode, vai guiar você até o continente em segurança. Glória a Deus, aleluia. Você que já foi tão decepcionada, você vai ver Jesus hoje de uma forma que você nunca viu antes. Jesus sabe como está o teu coração. Ele viu você antes de chegar aqui, mas Ele me manda te dizer, você vai subir para nunca mais descer, diz o Senhor. Olha aqui para mim, igreja. Nós estamos chegando no topo do Monte Tabor. Liderado por quem? Por Jesus. Então diga para o seu irmão, seja profeta na vida dele, diga assim, você vai chegar no cume do monte. No topo mais alto. Liderado por Jesus. Olha para mim, diga assim, você vai ver aqueles que não conseguiram subir com você. Aleluia, você vai vê-los. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai vê-los para a glória de Deus. Aleluia. Você vai chegar no topo liderado por Jesus. Não é por circunstâncias, não é por mão amiga, não é por pessoas que te prestem favor ou apadrinhamento. Você vai chegar no topo liderado por Jesus, liderada por Jesus. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim, mas para isso, não acha que o monte é mais alto que Jesus. Diga assim, porque Ele sabe a hora que você vai subir. Ele sabe, irmão, Ele sabe. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe a hora que você vai subir. Ele não erra. A hora, o minuto, o ano, o dia, Ele não erra. Está marcado lá no Monte Tabor. Quando o monte fizer sombra na tua estrada, já pode começar a chorar de alegria. Porque Jesus vai escolher você. Ele só vai falar assim, vem comigo. Pode sentar, por favor. Olha para mim aqui. Às vezes eu fico pensando em umas coisas que Jesus ele contraria a lógica e a mente humana e aqueles que acham que são os Sócrates da vida. Ele faz isso. Eu estudei o perfil de cada homem desse. Sim, como mensageiro eu tenho que saber. Olha para mim, João é considerado um dos maiores profetas da Bíblia. Mas espera aí, Jesus. Se não fosse o Senhor, teria discrepância. Não tem por causa do Espírito Santo. Ele não escreveu nenhum livro. Não. Ele nunca entregou uma profecia. Como assim? Então, o que diferenciava este homem para que ele tivesse essa categoria, esse pleno poder dado por Cristo? O próprio Jesus. Qual era o diferencial de João? Toda vez que ele batizava um judeu, ou quem lá que fosse, ele dizia assim, eu os batizo com água. Mas vem vindo aí, ele não viu, não conhecia, não sabia, mas ele dizia, ele cria e divulgava o que ele cria. Mas vem vindo aí, um que é maior do que eu. Eu não posso amarrar os seus cadarços. Eu não posso estar à sombra do seu próprio corpo. Ele vos batizará com fogo. Isso levantou uma questão teológica que é fácil de resolver. Batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tem uns que dizem que o fogo diz respeito a juízo. Eu discordo e desminto qualquer teólogo a respeito disso. Porque eu levo ele lá em Atos 2. Quando o Espírito veio, línguas de fogo repartidas estavam sobre eles. Unifica então fogo e Espírito. João não ia falar de juízo misturado com o Espírito Santo, irmão. Vamos para o Monte Tabor. Jesus começa a orar. A oração de Jesus dessa vez não era por aqueles que estavam em Jerusalém ou aqueles que estavam com ele, não. A oração de Jesus tinha outro nível de necessidade. Orações têm nível de necessidade. Se você quer, por exemplo, um banco desse, Senhor, eu quero um banco. E eu não quero com corvinho, eu quero com couro. O Senhor vai te dar com couro. Mas se você for amanhã e comprar um banco com corvinho, não anula a tua oração. Sabe por que eu sei disso? Eu te respondo com a Bíblia. Eu sei disso.
Quando o Senhor falou que ia dar um filho para Abraão, aí o que ele fez? Ele e a esposa se aliaram, imagina isso. O casal se aliou para que a sua funcionária pudesse lhe dar um filho. E ele pagou de certa forma caro por isso. Olha para o seu irmão e diga assim: não anule a promessa que ele te fez. Você sabe por quê? Você não é vento para Deus. Você não é uma miragem, uma sombra. Você não é um fantasma. Você é filho, você é filha de Deus. O céu ouviu a sua voz, copiou a sua atenção, leu o seu coração, assistiu à sua necessidade e respondeu. Você não pode voltar atrás, porque Deus não volta. Diga assim: é tarde demais para desistir de qualquer pedido. Eu sempre digo, queridos, que a promessa de Deus, ela é uma caixa blindada. Eu falo isso direto. Eu aprendi isso com Abraão, porque quando Abraão aliciou com a esposa e usufruiu da empregada, o diabo falou: quebrei a promessa de Deus. O diabo pegou aquela caixa blindada da promessa, andou com ela por décadas, nunca conseguiu abri-la nem quebrá-la, e se cumpriu na vida de Abraão. Você está entendendo? O diabo não pode abrir o que é seu. É com o anel de Deus que foi selado. E Jesus está orando. Quando Jesus começa a orar, uma certa parte da oração, algo começa a acontecer no monte. Não era o sol, nem o brilho da lua, nem o ofuscar de qualquer fogueira que possa ter acendido. Jesus começa a se transfigurar diante deles. E eles começam a ter uma experiência. Eles podiam ter duas reações. E uma delas eu digo que é impossível você concretizar. Eles podiam correr, que era impossível, porque o monte foi tomado e ninguém consegue escapar depois da glória desce. Ou eles podiam se curvar, ou podiam ficar como quem estivesse dormindo, sonolento. E foi o que aconteceu. Quando Jesus se transfigura, aparecem duas figuras do passado. Dois homens que representam coisas importantíssimas na Bíblia que não é para hoje. Moisés e Elias. Ambos, o inferno tem um fascínio por esses homens. Deixa o inferno ter um fascínio por você sem nunca poder te tocar, irmão. Deixa o inferno te olhar por uma esquina, te olhar por outra. Deixa ele te estudar por todos os ângulos assim. Eu não consigo decifrar um ser humano comum. Porque você não é comum. Quando Deus chama você e você responde, você saiu da posição de comum. Você não é mais. E eles vendo aquela maravilha, e antes que eles pudessem ter qualquer reação, uma voz se declara. Esse era o sentido da oração de Cristo. A hora estava chegando. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí os amigos vieram naquela declaração de Deus, os amigos vieram ali. Elias, Moisés. E aí Pedro, na sua inocência, na sua forma corpórea, mente humana, totalmente desolado pela maravilhosa graça, que é como você vai ficar. O mistério, a maravilha vai ser tão grande na sua vida. O feito de Deus vai ser tão miraculoso, tremendo, que você vai ficar abobado. Você vai ser capaz de gritar dentro do ônibus. Você vai ser capaz de correr na rua, gritando, Deus seja louvado. Ninguém está entendendo o que passa no teu coração. Ele falou, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Como é bom estar aqui. Fala isso. Como é bom eu estar aqui hoje. Como é bom eu estar aqui prestando culto, reverenciando, vivendo esse momento com Cristo. Aí, ele fala assim, ó Senhor, eu mesmo posso fazer 3 tendas. Para que vocês se sintam confortáveis. Eu posso te falar uma coisa? Quem disse para Pedro que era Elias? Quem disse para ele que era Moisés? Será que já fazia um selfie naquela época? Assim, lá na casa de Pedro tem uma selfie antiga com o vô, tataravô, do bisavô, do vô dele. Uma foto com Moisés.
Quando a graça de Deus vem sobre você, você é um discernidor, é uma discernidora. Você tem visão de ver o que outros não podem. Eu faço 3 tendas. Tadinho. Judiação. Eu quero chamar quantos couberam aqui na frente para mim orar. Terminar essa palavra aqui com você aqui na frente. Pode vir. Quantos couber aqui? Vai auxiliando aí as meninas. O pessoal do YouTube, eu vou terminar aqui. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, grato por ouvir essa pregação até aqui. Deus te abençoe. Espero você aqui para ouvir ela todinha. Aí outro dia um pastor me chamou a atenção. O pastor, na hora que eu saí do sofá, que eu estava quase batendo a cabeça na televisão, que eu passei para a televisão,